pra sempre reinarás. Aleluia. Faça a tua adoração ao Senhor, queridos. Você não depende de alguém te conduzindo, você conduz aquilo que você externa a Deus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o motivo de nós estarmos aqui, porque a Ti a honra, o louvor, a adoração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, oh Jesus, Tu és digno de louvor. Então cante e declare: só quem Te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só quem Te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele vem, Ele vem, aleluia, aleluia. Oh Jesus, nós Te adoramos. Então cante: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem. Abra tua boca, chame por Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Clame por Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Jesus, Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem dar um brado de vitória e glorificar o nome do Senhor?
Aleluia, aleluia. Você pode assentar-se, querido, fique à vontade. Aleluia. É muito bom adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Quero saudar os irmãos que nos acompanham também através do Facebook. Deus abençoe teu lar. Amém. Que o Senhor possa falar contigo da mesma forma que está falando conosco nesta noite. Amém, queridos? Queridos, eu tenho uma pequena mensagem. Uma pequena mensagem nesta noite para as nossas vidas. Amém. Abra sua Bíblia para o livro de Malaquias. Pastor, você vai falar de dízimos e oferta? Não, queridos. Malaquias não fala somente de dízimos e oferta. Malaquias capítulo 3, mas pastor está levando para o rumo de dízimos e oferta. Aleluia. Malaquias 3, vamos nos atentar do versículo 13 em diante, mas eu quero iniciar no 18. Amém? Malaquias 3, versículo 18. Aleluia. A Bíblia nos diz, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, a seguinte palavra: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo, eu invoco a Tua presença no nosso meio. Fala conosco, nos direciona para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, porque queremos sair daqui não motivados pela palavra do pastor Adnei, mas queremos sair daqui motivados pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Queridos, essa mensagem de hoje tem como tema a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. O livro de Malaquias, o profeta Malaquias escreveu esta passagem, exatamente esse texto do versículo 13 ao 18, falando para um povo que questionava, um povo que estava questionando a respeito do soberbo, do incrédulo, do infiel, um povo que não entendia exatamente nada daquilo que o Senhor fizera, daquilo que o Senhor tinha feito, daquilo que o Senhor estava provendo na vida deles. Um povo que murmurava a graça do Senhor, que murmurava o favor imerecido de Deus. Aleluia. Mas o versículo 18 ele é bem persistente, é bem colocado, quando o próprio profeta nos diz que então nós vamos ver outra vez a diferença. O que ele estava tentando transmitir para nós, queridos? Que já tinha acontecido coisas maravilhosas desde a existência. Se formos aprofundar desde lá da criação do mundo, o Senhor sempre marcou os seus, sempre Ele fez diferente para aqueles que o temem, para aqueles que têm, que entendem o propósito de ser filho, de estar debaixo da graça, de estar debaixo daquilo que o Senhor tem proposto. E aqui o profeta fala bem claro: você vai ver outra vez. Em outras palavras, ele está dizendo assim: para de murmurar, para de olhar para o soberbo, para de olhar para aquilo que o ímpio está fazendo, e atenta para aquilo
que eu quero e que eu vou fazer na tua vida. Aleluia, queridos. Primeiro ponto desta pequena mensagem: você sabe qual é a diferença, a sua diferença, você que serve a Deus e do que não serve? Primeira diferença notória na vida do cristão. Primeiro, queridos, só pelo fato de você estar aqui, é a primeira diferença. Deus tem te dado a liberdade, o privilégio de exaltar e glorificar o nome dEle. O ímpio não conhece essa verdade, e Deus te dá o privilégio, a diferença está em você que compreende essa verdade, mas não fica somente por aí. A Bíblia diz: conhecereis a verdade me libertará. A Bíblia também diz que de graça eu recebi, de graça eu tenho o que? Dar. Então a diferença de eu estar aqui é simplesmente pelo fato de Deus estar falando comigo, dizendo: meu filho, você está aqui porque você compreendeu. A diferença é você quem vai fazer neste mundo, a qual muitos não têm esperança e precisam compreender, mas Deus procura verdadeiros homens e mulheres que possam levar esta verdade. O texto aqui é claro, que os homens aqui, em vez de se apresentar e mostrar as maravilhas de Deus, acharam mais fácil criticar. Me perdoe a expressão, querido, mas a igreja do século 21, ela está vivendo praticamente o que esta igreja murmuradora viveu aqui nesse período do profeta Malaquias. Estava ouvindo daquela grande perseguição, do povo ser levado cativo à Babilônia. Tantas coisas aconteceram na vida deles. E quando era para eles glorificar, eles murmuraram. Sabe, queridos, eu preciso compreender a verdade do que o Senhor quer fazer na minha história. Eu não sou diferente dos meus irmãos da fé que compreenderam essa verdade. Quando eu olho, então vereis a diferença. Eu olho lá no começo da história, eu olho um Abraão, eu olho um Noé, eu olho um Adão, eu olho homens que marcaram a sua história e homens que deixaram de marcar. Deus estabeleceu a família. Hoje é culto da família, amém? Deus estabeleceu a família, a primeira família na terra, Adão e Eva. Deus estabeleceu Adão para ele fazer a diferença na terra. Mas Adão, em vez de fazer a diferença, ele fez a diferença para o lado errado da história, queridos. Ele marcou uma geração toda que chegou até nós. A maldição do pecado que entrou através da vida dele. O que eu quero transmitir com isso? Você que é pai, você que é mãe, nós podemos marcar a nossa geração fazendo a diferença, fazendo melhor. Deus nos deu tudo o que os nossos olhos vê e que a nossa imaginação pode alcançar, queridos. Porque o que a Bíblia diz, que o nosso Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então Deus preparou algo muito maior do que as minhas e as vossas murmurações. Eu preciso tomar posse, porque na minha casa, como pai, eu sou sacerdócio, eu sou rei. Na minha casa eu marco a história. E a Bíblia também vai nos falar de homens que marcaram a sua história, que deixaram a soberba da vida, que deixaram a concupiscência dos olhos, que deixaram tudo aquilo que separaria eles da vontade de Deus para fazer a vontade do Pai na história deles. Adão bagunçou tudo.
Mas Noé veio e marcou a diferença. Noé veio e simplesmente disse: eu não quero conversa com o mundo, eu quero servir o meu Deus, que me dá uma direção nesse tempo de tanta luta. O povo ali, queridos, era semelhante ao pensamento desse povo aqui. O povo ali não tinha nada com Deus. Um povo escravizado pelo mundo. Mas Noé compreendeu que ele poderia fazer a diferença. Ele compreendeu. E quando eu vejo o tamanho do milagre através de Noé, eu consigo entender, queridos, o que eu tenho vivido é insignificante para o que Deus tem para a minha vida. Porque Deus pegou um Noé da vida, que não tinha rumo de nada, e fez ele um construtor de uma grande embarcação. Um homem que mudou os conceitos da sua época, porque ele entendeu o tema da nossa mensagem. Noé entendeu. Então vereis a diferença. A diferença, querido, está, segundo ponto, em acreditar. Eu preciso acreditar naquilo que Deus diz que eu sou. O grande problema é que a igreja do século 21, ela tem sido levada a ventos de doutrinas, ao ventos de palavras vãs, e tem acreditado. Homens marcaram a história. Abraão marcou sua história. Ele entendeu a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E o interessante é que tem duas histórias. Abraão tem uma antes dele entender e uma depois dele entender. Uma quando ele entendeu que ele saiu da casa do seu pai e seguiu a direção que Deus determinara a ele. Uma que ele entendeu quando Deus determinou para ele e fez aliança com ele. Sabe, queridos, mas tem homens hoje que ainda vivem presos. A aliança que Deus fez com Abraão, o pai da fé, ficou com ele. Eu preciso pegar base, sim, mas tem muitos cristãos no século 21 que estão dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de orientação de pastor, porque eu estou debaixo da promessa de Abraão. Quantos entendem isso? Sabe, ele esqueceu de ler que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Precisa entender, queridos. Abraão marcou a sua história e pagou um grande preço por isso. Abraão, ele não acertou todas as coisas. Foi apanhando e aprendendo. Por isso que Deus estabeleceu a palavra, para que nós não venhamos apanhar para aprender. Se nós começarmos a ler e seguir a instrução que Deus nos deu, queridos, é muito fácil. Amém. Mas a Bíblia também fala da história dos reis. Os reis que foram estabelecidos, Deus deu ao homem, queridos, o privilégio de representação de homem de Deus, os profetas, os sacerdotes. Mas chegou uma época da história que eles não quiseram mais. E essa diferença mudou a história deles, porque eles ficaram sujeitos a reis que fizeram bem, mas também a reis que fizeram o mal. Diga misericórdia. Sabe, queridos, e quando nós lemos a história dos reis, eu quero citar dois reis aqui, dois reis, que vai nos dar a diferença do bem e a diferença do mal. A diferença de um que honrou a Deus e um que desonrou.
Nós entendemos que desde o começo das citações do rei, primeiro rei estabelecido por Deus, pelo último dos profetas que estabeleceu, Samuel, o rei Saul, ele governou o reino, ainda o reino unido de Israel e Judá, por 40 anos. 40 anos ele reinou, conduziu até ele pisar na bola e deixar a coisa desandar. Amém, queridos? Depois veio o seu sucessor durante 7 anos, o Isbosete. Por 7 anos também tentou fazer a coisa, mas deu errado. Veio depois Davi, que reinou também entre 40 e 41 anos, e trouxe nas suas mãos a palavra de ele, da família dele, ser estabelecida até as últimas gerações como rei na terra. Amém, queridos? Veio Salomão, que reinou também 40 anos, ainda era o reino unido, reino de Judá e o reino de Israel, que era estabelecido, ainda não havia uma divisão. Por isso que a Bíblia diz que um reino dividido ele não subsistirá. E eu achei interessante essa colocação dos reis, porque ela dá uma alusão, ela dá uma visão, aonde nós conseguimos entender, porque outrora era apenas um reino unido, aonde as coisas aconteciam, tinham erro, mas aconteciam. Mas depois que desandou esta unidade do reinado, a coisa começou a acontecer de forma diferente. Amém? Abra a tua Bíblia para o livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 15. Amém, queridos? Eu quero falar do rei Asa. Antes dele, os primeiros reis, já do reino dividido, o reino de Judá, por 17 anos reinou Roboão, 3 anos Abias e depois Asa. No reino de Israel, Jeroboão 22 anos, Baasá 24, Elá 2 anos. Aí vem o que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Amém? Capítulo 15, versículo 9, fala do rei Asa, de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá, 41 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que era reto ao Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostíbulos que seus pais fizeram, até a Maacá sua mãe, depois da dignidade da rainha mãe, porquanto ela havia feito aos porte-ídolos uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedrom. Os atos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Versículo 15: trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrou, prata, ouros e utilidade. Querido, nós vemos aqui um rei que entendeu o princípio, ele entendeu a diferença, ele entendeu que ele poderia seguir
a mesma linhagem dos reis a qual vieram antes dele, mas ele entendeu algo profundo que nós precisamos entender para nossas vidas no dia de hoje. Esse rei aqui simplesmente lhe disse assim: chega. É como se fosse uma maldição hereditária que carregava de rei após rei na sua história, e ele chegou num certo ponto e disse: chega, eu vou tirar a situação dos prostíbulos, eu vou tirar as imagens, eu vou tirar os ídolos, eu vou arrancar tudo que não presta, eu vou passar por cima da minha mãe a rainha, eu vou quebrar tudo, porque eu preciso viver o que a palavra de Deus diz para mim viver. Sabe, queridos, a diferença entre aquele que serve a Deus é ele não compactuar com erro. A diferença é ele entender, e nós vemos muito isso. Nós chegamos, por exemplo, num lugar, vou alugar uma casa, eu chego numa casa e ela está lá, uma criação de gato, é gato para tudo quanto é lado. Mas gato é roubo de energia, não é gato animal não. Aí ele diz assim: não, mas não foi eu quem botou, já estava aqui. Sabe, queridos, a Bíblia vai dizer: então vereis a diferença entre aquele que serve. Meu amigo, o gato não é meu, a casa não é minha, a casa é sua, meu patrão, mas eu não aceito, daqui para frente eu quero honrar, porque a Bíblia diz que eu preciso honrar com aquilo que é constituído sobre a minha vida. Carregar uma Bíblia embaixo do braço não quer dizer que é um passaporte para a eternidade, queridos. A diferença entre aquele que serve a Deus vai muito mais além. O favor imerecido, nós não merecemos coisa alguma. Deus nos deu o direito de salvação. Não é simplesmente eu pegar esse direito de salvação e viver uma vida bagunçada. E eu, como pai, vou passar o que para os meus filhos? O rei Azar, ele disse: basta, arranca tudo, quebra tudo, joga tudo no fogo, porque eu quero a presença de Deus de volta. Sabe, queridos, é essa presença que faz a diferença na nossa vida. É essa presença que muda a história da nossa vida. Sabe, enquanto o outro rei, o reinado de Jeroboão, que também gerou um outro. Depois você lê no primeiro rei, você vai lendo todos os reis. Jeroboão, o Nadab, esse Nadab aqui, esse cara chegava nos outros reinados, ele tinha muitos soldados e chegava assim e dizia: olha, eu quero ouro, eu quero a prata, eu quero isso aqui. Aí os outros se sujeitavam, porque não tinham tanto homens para lutar com ele. Não, nós vamos mandar o ouro, vamos mandar a prata. Depois dizia: não, eu não quero, eu quero é o teu reino. Arrancava, sabe, querido, um rei avarento, um rei que queria tudo para si, um rei que não tinha dó de ninguém. Mas a Bíblia diz que o reinado dele foi curto, apenas 2 anos. Depois que houve essa divisão do reino de Israel, que se formou o reino de Judá e o reino de Israel, queridos, todos praticamente do reino de Israel, arrancava-se rei e plantava-se rei. Não havia uma geração, não, era descendente de Davi, não era isso. Então se estabelecia da maneira que queria. E esse caboclo aí arrancava do povo.
Veio Bassá também com o mesmo conceito, era uma linhagem de pensamento. Jeroboão, Nadab, Bassá, Elá, Orim, Acabe, todos esses reis viviam uma mesma hierarquia de pensamentos. Aí nós podemos ver notoriamente a diferença do rei Asa. 41 anos debaixo da graça de Deus, 41 anos servindo a Deus. Sabe, queridos, eu peguei essa ilustração dos reis porque isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito sério. Nós precisamos trazer isso para dentro das nossas famílias. Nós precisamos impregnar esses conceitos na vida dos nossos filhos. Eu preciso impregnar como pastor na vida dos obreiros, na vida da igreja. Que diferença nós temos do mundo se nós trazemos o mundo para dentro da igreja? Que diferença nós temos como família cristã se nós trazemos o mundo para dentro da nossa família? Sabe, queridos, não adianta eu carregar uma Bíblia embaixo do braço se eu não procuro conhecer o que tem escrito nela e o poder que há nas escrituras nela. Eu vou continuar vivendo uma história que aparentemente eu sou de Deus, mas não usufruo nada do que Deus pagou na cruz do Calvário por mim.